Oi, Camila. Olá, tá Já me está ao ouvindo? vivo, hein? Tudo bem? Tudo. Vamos terminar aquela live daquele dia. Depois eu vou Sim, cortar esses vídeos. Eu vou cortar no VSDC. Olha só. O povo precisa saber, né? Que eu vou cortar no VSDC e vou colocar lá no YouTube para você. Vou juntar as duas pecinhas dos seus dois vídeos, daquela live e dessa sim. live de agora, tá bom? Vamos encerrar agora com chave de ouro falando sobre os maléficos. Estamos ainda vivendo o quê? Um eclipse lunar Isso, penumbral. Não está isso visível aqui no Brasil, né? não. Não está visível. Então não afeta o nosso governo. Não vai Pois afetar é. o nosso governo, mas afeta as pessoas de um modo geral. Sim, Sobretudo as pessoas onde o eclipse está ocorrendo, não é? isso Então, mesmo. como você vai falar de maléficos, tem tudo a ver com o eclipse. Vou deixar você aí com o pessoal, vou me desconectar aqui, ó. Que o Senhor Ganapati te abençoe, que te dê uma boa orientação e um bom discurso nesse momento. Muito obrigada. Então, gente, atendendo a pedidos, eu retorno, né? Tô brincando, é só para terminar a live mesmo. Mas hoje eu vou falar sobre Rahu e Ketu e vou começar aqui a transmissão. Aí, então vamos começar. Eu vou fazer, eu já fiz uma apresentação na última quarta-feira, mas provavelmente algumas pessoas não estavam presentes. Então, eu sou Mila Guimarães e eu fiz o curso com a Karen e também sou arquiteta e urbanista. E é isso, né? Eu acho que é só isso para apresentar. E outra coisa que eu me lembrei agora, na última live, eu mencionei, quando eu estava falando sobre o Sol, eu falei que o Sol era um planeta. E a gente sabe que o Sol é uma estrela. Por isso que é legal a gente usar o termo Graha, né? Porque aí a gente não comete esses erros. Que às vezes a gente fala os planetas, e aí inclui os luminares, que é o Sol e a Lua. Mas a gente tem ciência que o Sol e a Lua são especiais, o Sol é uma estrela de destaque, né, no nosso sistema, e a gente sabe que a Lua é um satélite da Terra, mas a gente coloca todos como com a mesma designação de Graha. Então, vamos lá, os nodos lunares, eles são pontos que existem de interseção da órbita da Lua com quando ela cruza a eclíptica. Então, esses pontos, eles são muito importantes porque quando os luminares se aproximam desses pontos, o que acontece? Ocorrem os eclipses. E os eclipses são forças muito intensas que atingem os planetas, a Sol, a estrela, e a Lua. Atinge os luminares. Por quê? O eclipse, ele apaga o luminar, né? Então, ele mexe com todos os significados daquele Graha. Existe um mito védico para explicar o nascimento dos nodos, né? Então, é o seguinte, depois de muita
luta, de muita batalha para extrair o néctar, o amrita da agitação dos oceanos, todos esperavam beber daquele líquido, tanto asuras quanto os devas. E o deus Vishnu ficou preocupado, porque esse líquido, ele daria imortalidade, traria imortalidade para quem fizesse uso dele. E o deus Vishnu intercede, ele assume a forma de Mohini, e ele hipnotiza os asuras para que eles recebam outro líquido no lugar do líquido da imortalidade. Mas existia um asura muito perspicaz que percebeu a trama, né? Que Vishnu estava querendo empolgar os asuras, dançando, e ele se colocou entre os devas e tentou se disfarçar, né? Mas o que acontece? O Sol e a Lua percebem aquela presença que não era deles, né? Ele não era um deva, ele era um asura. E eles avisam o deus Vishnu. E Vishnu imediatamente corta a cabeça desse asura com seu Sudarshana Chakra. Então, a partir daí, o que aconteceu? Esse asura, ele já tinha começado a tomar o líquido. Então, ele sorveu uma gota do líquido. Então, a cabeça dele foi separada do resto do corpo. Mas a vida, ele conseguiu a imortalidade. Então, a vida das partes permaneceu. E dessas duas partes é que surgiu Ketu e Rahu. De acordo com o mito, posteriormente, o Senhor Vishnu ordena que os dois fossem colocados no sistema planetário. Então, de acordo com essa história, o Sol e a Lua sempre se colocaram no caminho desse asura. E ele tem o Sol e a Lua como inimigos, por isso que ele causa para eles o apagão, né? Ele causa o eclipse, ele impede que eles se mostrem. Então, eles ficaram sendo os maiores inimigos. Então, Rahu e Ketu são os maiores inimigos de Sol e Lua. Onde os maléficos se situam, a gente passa por muito teste, por muita dor, e também a gente terá que realizar grandes sacrifícios, amadurecer e purgar nossas falhas. Essa frase é do Goura, e está aqui no trecho em aspas, né? Então, Rahu e Ketu, eles simbolizam também planetas maléficos. A gente fala planetas, mas eles não existem fisicamente, né? Eles são aqueles pontos que estavam lá na primeira imagem. Então, eles são pontos de interseção que formam um eixo, né? Então, assim, um é parte do outro. Eles são opostos complementares, eles não se dividem. E eles trabalham juntos. Então, sempre que um está num signo, o outro está exatamente no extremo oposto. O eclipse é a demonstração visível do poder absoluto
que tem esses grahas de reverter completamente a ordem das coisas, né? Criando caos, criando mudanças, transformações e evolução. Então, eles, como eu já disse, eles são duas metades da mesma entidade. Rahu, ele simboliza a transformação, a anti-autoridade, o liberalismo radical, a compulsão, o caos, a polaridade, o futuro, o céu e o espaço sideral. Esse poder de transformação de Rahu permite que exista no mundo a evolução, o progresso e a mudança. Sem Rahu, provavelmente essas coisas não ocorreriam. Qualquer mudança na humanidade ou na própria Terra tem o poder investido de Rahu, não só de Rahu, mas de Ketu também, porque, como eu já disse, não tem como você desconsiderar um do outro, né? Eles são duas partes de uma coisa só. Então, que tipo de transformação que Rahu causa? Ele impulsiona a gente para frente, para o futuro. Ele leva a mudanças radicais no estilo das nossas vidas, tentando sempre melhorar e tornar o seu exterior um reflexo das suas potências interiores. De cara, Rahu já cria inimigos, porque as autoridades odeiam Rahu. Aqueles que apegam às formas tradicionais também. Então, ele é o revolucionário, né? Aquele graha que permite a antítese, ele é a antítese da tradição, a ruína da hierarquia, contestação da autoridade. Ele é um liberal radical selvagem. É a serpente dragão. Manifestantes anarquistas, dissidentes rebeldes, todos esses são figuras que Rahu representa. Não são amados pela sociedade, aqueles que se apegam à sociedade é aqueles que se apegam à autoridade e à tradição. Então, Rahu, ele vai sempre se separar dessa sociedade. Ele fica destacado dessa sociedade. Como? Como um pária, como um desajustado, como um marginal. E por que Rahu é tão perigoso, né? Porque essas forças radicais, elas são muito importantes, como eu já disse, né, no início, para criar novidade, para trazer evolução, para trazer transformação. Mas essa força radical, ela pode criar o puro caos. Então, seu poder deve ser usado com moderação, fonte de escuridão da qual pode fluir o caos. Ele abre espaço para o novo, mas ele traz confusão, incerteza, junto com essa novidade. Ele revoluciona, ele destrói os velhos hábitos e costumes. Então, a gente sabe que quando a gente está num modus operandi, né, numa maneira de viver, quando vem a mudança, quando vem a transformação, muitos de nós se opõem, né, não gosta. É bom a gente ficar na nossa zona de conforto. Não é legal essa mudança, essa grande transformação, principalmente se ela vier de repente, né? Então, o Rahu, ele causa escombros, poeira, fumaça. Fumaça, esse termo da fumaça, ele está sempre presente nos grahas, porque eles são assim, você tem dificuldade de enxergar direito. Às vezes, uma pessoa
que tem um Rahu muito forte, ela aparenta ser uma coisa que ela não é. Ou então ela quer alcançar, é como no mito, né? Um Asura se ficou escondido no meio dos devas e queria se passar por um deva. E os devas, eles já percorreram caminhos, eles têm uma certa evolução, eles têm uma grandeza que esse Asura, ele ainda não podia conquistar. Por isso que ele não podia conquistar aquele líquido sagrado que concedia a imortalidade da alma. Então, o Rahu, ele escurece o Sol, e o Sol, ele é um importante significador dos governos, né? Como a Karen falou anteriormente, que nós estamos no eclipse agora, e, na verdade, não o eclipse de hoje, ele é Ketu com a Lua, né? Ketu está mais próximo da Lua. E Rahu está no signo oposto ao de Ketu. Mas se o Sol estiver envolvido, porque sempre quando a Lua está cheia, né? Igual nós estamos no dia de hoje, o que acontece? A Lua também está em oposição ao Sol. Então, os eclipses, quando eles ocorrem assim com lua cheia, mesmo o eclipse acontecendo sobre a Lua, ele também afeta de alguma forma o Sol, que está na sua 7ª casa, porque a gente sabe que os luminares, eles têm um aspecto de 7ª casa, eles têm, quando existe a Lua cheia, eles estão em aspecto mútuo, um está olhando para o outro, né? Então, eles conversam entre si, eles misturam a sua energia. Então, o Rahu, ele pode derrubar um governo. Ele muito selvagem, muito incontrolável, o comportamento impulsivo, compulsivo, sem nenhum controle, as emoções avassaladoras que não podem ser contidas. Ele pode levar de um extremo ao outro, ele ativa as polaridades. Então, ele faz isso para quê? Quando a pessoa, às vezes, passa por extremos, né? Por emoções extremas, de um extremo ao outro, por perturbações, mais tarde, depois que ela conseguir se aquietar sua alma, seu coração, ela vai conseguir compreender, ter um entendimento de tudo aquilo que aconteceu. E Rahu, ele tem essa positividade, ele é menos preconceituoso com o outro, porque ele tem uma capacidade de entendimento do oposto, né? Do que é diferente, do que é novo, do que a gente não está acostumado, né? Às vezes a gente tem a nossa tribo, a nossa sociedade, a nossa família, e a gente não quer se misturar com o outro, a gente não quer aceitar o diferente. Rahu, ele traz essa possibilidade, porque ele representa os estrangeiros, né? Na Índia, quando os versos foram feitos, uma das piores coisas que existia era uma pessoa se relacionar com um estrangeiro, né? Se relacionar assim no sentido íntimo, afetivo, casar com um estrangeiro, né? Era uma coisa assim, ir embora para o estrangeiro, sair do seu lar, sair da sua família, né? Porque isso implica muitas dificuldades para a família, né? Para os pais. Como que os pais vão ficar sem os filhos, né? Então, o Rahu, ele simboliza isso, ele simboliza o estrangeiro, a pessoa diferente, a pessoa que não é da sua tribo.
incapacidade de manter o equilíbrio, ele representa as naves espaciais, a ficção científica, o futuro, o espaço, o céu. Rahu e Ketu, eles transcendem fronteiras, eles não têm massa. Por quê? Porque eles não têm fisicalidade, eles não têm corpo físico, né? Como os outros grahas. Os outros grahas a gente vê, a gente sabe que existe a rocha, né? Que existe o planeta. E Rahu e Ketu não, eles não têm massa, eles não ocupam espaço físico real. Então, eles representam as fronteiras entre o passado, presente, futuro. Aqueles que podem ver o futuro, né? Pessoas que são visionárias, as pessoas que propõem soluções para o futuro, os cientistas, os adivinhos, os inventores, todas essas pessoas são representadas pelos nodos, Rahu e Ketu. Então, compartilha muito dos... Ketu, ele compartilha muito dos traços de Rahu. Por quê? Porque, como eu disse no início, eles são uma mesma entidade que foi separada, né? Então, ambos têm a mesma força de mudança e de transformação, mas ocorre algumas peculiaridades entre eles. Por exemplo, Ketu, ele tem um foco para trás e para dentro, né? Rahu, o foco dele é para frente e para fora. Com Ketu, as mudanças, elas são mais instantâneas e repentinas. Olha que curioso isso. A gente acha que Rahu é que vai causar as mudanças mais repentinas, né? Mas é Ketu. Por quê? Porque elas ocorrem quando algo do nosso passado, né, que está lá no nosso subconsciente, que é inacessível, ele de alguma forma ele vem à tona na nossa consciência. E aí, repentinamente, a gente cria um choque, né, uma mudança abrupta. Então, por que a gente muda com Ketu? Porque a mudança é drástica, mas é no nosso interior, é dentro da gente. E Ketu é não conformista num sentido mais particular e pessoal. Ele recusa a mudança, não quer se igualar aos outros, ao contrário de Rahu, que quer mudar o mundo para se igualar, para fazer parte dele. Ketu não. Ketu, ele quer se isolar, né? Ele quer se isolar do mundo, ele não quer fazer parte do mundo. E Ketu, ele é um conservador radical que volta para que é a volta de um passado melhor. Ele acha, sim, que o passado é que era bom, que existia um passado cheio de beleza, de coisas boas, que precisa voltar. O caos criado por Ketu, ele afeta o nosso interior, né? Os extremos emocionais e psíquicos. Rahu, ele muda uma pessoa de pobre para rico. Ketu, ele não afeta tanto essa situação interna, ele muda de feliz para triste e vice-versa. Então, ele cria as compulsões mais profundas e privadas. E Rahu, ele gosta de se exibir publicamente, né? Então, Rahu é exagerado. Rahu, onde ele chega, todo mundo vê, todo mundo olha. E Ketu não, Ketu é o tímido, né? Ketu o Rahu é expansivo e Ketu é para dentro. A pessoa muda a si mesma, mas as mudanças reais, elas precisam das duas metades. Não existe mudança interior sem a mudança de comportamento externo, né? Então, assim, quando a gente quer uma mudança real, efetiva, não adianta a gente, por exemplo, mudar a nossa roupa, mudar o nosso cabelo,
né? Mudar a nossa aparência física. Essa mudança, ela precisa ser também interior, os dois polos precisam acontecer. A mente é muito menor que a alma, então temos consciência apenas de uma pequena fração do nosso passado. Queto, ele tem apego a esse passado, que a mente não pode acessar diretamente. As memórias desconhecidas te obrigam a saber certas coisas, precisar de certas coisas, odiar certas coisas. Você não sabe como sabe, mas e não pode explicar porque é tão talentoso em certas áreas. Não sabe por que sente tão atraído ou repelido por algumas coisas. Então, o Queto, ele já te traz aquela vivência passada, ela aflora na gente de algum modo. É Queto que faz isso. Queto que traz essas lembranças do nosso passado. E ele desperta, às vezes, talentos. Né? Às vezes a gente tem um talento que a gente não sabe, não conhece. Em determinado momento da vida, você começa a fazer determinada coisa, praticar, por exemplo, uma arte, praticar uma dança, aprender a tocar um instrumento, e você se vê assim com uma facilidade imensa em fazer aquilo, né? E você não sabe de onde que veio aquilo, porque você nunca teve contato com aquilo, não nessa vida presente, né? Então, essas memórias, tudo isso que surge de repente, é Queto que nos traz. Ele se lembra do passado antigo, afetando misteriosamente todos os aspectos do nosso presente. Queto poderoso pode fazer ver o passado diretamente, cria prodígios, acessa habilidades passadas. Então, aquelas pessoas que de alguma forma sabem que alguma coisa aconteceu no passado, às vezes a pessoa tem algumas visões em sonho, né? E tem certezas, às vezes nós temos algumas certezas. Então, isso é Queto que nos mostra. O Queto, ele cria leitores de mente, oráculos, videntes, que podem ver o passado com clareza, cientistas e pesquisadores que descobrem registros do passado. Então, geólogos, arqueólogos, historiadores, eles têm muita influência de Queto. O espaço interior enterrado abaixo, que quer ir ao núcleo da Terra, ao núcleo central, chegar ao cerne, o submundo, conhece os segredos ocultos do passado primordial, tudo isso é assunto de Queto. Concede conhecimentos de segredos comuns e divinos, coisas que saem da Terra ou derivados. Compulsão por chegar ao cerne. O sol é o centro de tudo, a consciência, a alma. Queto leva uma jornada em direção ao núcleo de nós mesmos, em direção à alma. Uma viagem através do transe para um espaço interior do nosso próprio ser. Então, aqueles que alcançam a libertação, né, que têm ótimos resultados com meditação, que são renunciantes, né? E mesmo num lado mais negativo, aqueles que usam drogas, né? Porque eles buscam estados alterados de consciência, estados diferentes, né? Então, isso é Queto atuando em nós. Pensamento longe do mundo da superfície, conhecimento da própria alma diretamente. Então, uma coisa negativa de Queto, ele pode nos levar à fantasia, o escapismo, à ilusão, né?
e a ilusão da intoxicação. Então, às vezes, a gente se afunda nas drogas, nos vícios, influenciados por Keto. Então, às vezes, a gente precisa enfrentar essas coisas, né? Acordar para a realidade. Keto pode ser considerado uma das maiores forças para a depressão, porque ele esgota totalmente o interesse que a gente tem pela vida, né? A gente quer se retirar, a gente quer ficar separado, quer ficar só conosco mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente se recusa a ter relações sociais, né? Ter relações com outras pessoas. Então, a gente pode entrar num estado de depressão, né? Que a gente não quer mais viver. A gente não quer mais experimentar nada da vida. Os prazeres, nada. Os caminhos de Keto levam à felicidade ilimitada, dá bênçãos mais profundas que qualquer outro planeta. Aqueles que hesitam são despedaçados e se perdem em confusão. Então, essa frase, ela já ressalta o outro lado de Keto, porque Keto, ele é aquele que te leva aos estados alterados da consciência, mas num sentido mais positivo, né? Pela meditação, pela renúncia, ele te liberta, né? Então, se você, nesse caminho, se você está procurando isso, mas você não tem consciência disso, aí você pode se perder, querendo, por exemplo, fugir da realidade, né? Querendo se intoxicar, querendo escapar da vida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário, já está quase no horário. Os nodos dão resultados. Esse aqui é o último slide. Isso aqui eu já vou falar das qualidades mais dentro da astrologia, não dessa qualidade geralzona do planeta, né? Os nodos, eles sempre dão resultados de acordo com o regente do signo onde eles estão colocados. Então, essa condição de regência dos nodos, ela é muito polêmica na astrologia. Tem uma corrente que acha que os nodos são fortes, respectivamente, né? Rahu e Ketu são fortes em Touro e Escorpião. Tem outra corrente que já defende que eles são potentes em Gêmeos e Sagitário. E outra ainda que acha que eles têm exaltação em Virgem e na casa 6, Rahu. Rahu tem exaltação em Virgem na casa 6 e Ketu tem uma regência de exaltação em Peixes e na casa 12. Então, é muito polêmico, né? Só aí nós já tivemos 3 situações e ainda tem mais uma quarta, que é Rahu regendo o signo de Aquário e Ketu o signo de Peixes. Então, assim, o que é melhor e o que a gente, acompanhando assim estudos de vários astrólogos, né, vários artigos, o que a gente tem visto? Que os nodos, a gente abstrai um pouco dessa regência, né, desses signos onde eles ficam fortes ou fracos, e a gente tem que focar no regente de onde ele está colocado. Por exemplo, se Rahu tiver em Sagitário, né, a gente tem que olhar para Júpiter. Se Ketu está em Gêmeos, a gente tem que olhar para Mercúrio, que é o regente, que é o dono do lugar onde ele se encontra. Então, como que a gente pode ver bons resultados nos nodos, né? A gente tem as opções. Quando os regentes estiverem em casas próprias ou exaltados. Então, assim, você já constatou que Rahu está em determinado signo.
Então, olha para o regente dele, para onde que ele foi? Ele está bem? Ele está forte? Né? Ele está em casa própria? Ele está exaltado? Então, ele vai dar bons resultados. Se os regentes estiverem conjuntos a planetas dignos, por exemplo, às vezes a gente tem o regente de Rahu, ele também não está muito bem, mas ele está conjunto com um planeta que está exaltado. E aí a gente tem que levar isso em conta, porque quando dois planetas estão conjuntos, eles misturam, né, os seus raios entre si. Então, eles misturam os seus resultados. E, sem dúvida, o planeta que está bem, que está forte, ele vai transmitir essa força para o outro planeta que está conjunto a ele. E nós ainda temos uma terceira regra, que é quando os nodos ocupam uma kendra sob a influência de um senhor de Kona, ou um Kona sob a influência de um senhor de kendra, eles atuarão como yoga karaka, conferindo Raja Yoga. Então, a gente precisa ver várias situações para a gente apontar um diagnóstico para os nodos, né? E quando existe um consenso que quando os nodos estão conjuntos a qualquer planeta, eles adoecem o planeta. Eles desestabilizam o planeta. O planeta, ele não vai se manifestar de uma maneira natural, né, com as suas qualidades naturais. E a gente tem que ter uma noção do geral, porque quando esse planeta está junto com o Rahu, a gente tem que continuar examinando aqueles fatores que nós já vimos aqui dos regentes, né? Como os regentes estão, porque se Rahu estiver junto com outro planeta, ambos vão estar numa mesma casa, né? E vão estar sob o dono daquela casa, ele vai atuar nos dois planetas. Então, se esse dono tiver digno, tiver exaltado, eles vão dar bons resultados, né? Rahu e o outro planeta conjunto a ele. Então, é isso, gente. Eu acho que já são 5h30, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui, para lembrar. Ah, uma coisa interessante. Uma analogia interessante, que é feita por aquele astrólogo Ernest William. Ele fala o seguinte, que Ketu é como se fosse um castelo, né? Um castelo fortificado. Imagina aqueles castelos da Idade Média, que tem aquela ponte, que tem aqueles muros altíssimos, que ninguém entra, né? Que ninguém penetra. Um invasor, uma pessoa que vem de fora. Então, Ketu seria esse castelo. Rahu é a selva, né? É a floresta, é tudo que está distante do planeta, que está distante do planeta, ó, tudo que está distante do castelo, né? Tudo que representa assim, risco, perigo, coisas estranhas. Mas ele fala uma coisa muito importante, que nós, porque a gente sente um certo conforto, entendeu? Onde Ketu está no nosso mapa, como eu já falei anteriormente, a gente tem lembranças do passado, a gente sente seguro, é como se a gente tivesse, assim, habilidades naqueles assuntos daquela casa, como se a gente dominasse aqueles temas. Então, assim, a gente tem jogo de cintura para lidar com aqueles temas.
E a gente fica um pouco paralisado naquela casa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair do castelo em direção à floresta, que é em direção a Rahu, né? Porque Rahu é que vai te dar a condição de você realizar coisas novas. Porque se a gente está aqui na roda sucessiva de encarnações, a gente precisa melhorar, aprender, progredir, transformar, né? A gente precisa construir alguma coisa de novo, aprender novas experiências, conviver com outras pessoas. Então, é importante a gente criar coragem, né? Abrir o portão do nosso castelo, onde a gente está lá quentinho, que a gente sente conforto, e a gente romper essa barreira e ir em direção à floresta. Na floresta, você vai sentir desconforto, porque você não vai estar no seu lugar de familiar. Mas a gente precisa ir em direção a essa floresta. E uma coisa também que eu vejo muitos astrólogos comentando é o seguinte, que a gente fica com essa ideia, né, que a gente precisa seguir Rahu e largar o Ketu, né? E não é bem assim. Ketu e Rahu, eles não são duas partes de uma mesma entidade, né? Eles não são duas coisas que trabalham os opostos, né? Que trabalham significados opostos e complementares. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que unir. Então, é aquela famosa frase: qual que é o melhor caminho? É o caminho do meio, né? Nem tanto escandaloso quanto Rahu, nem tão tímido quanto Ketu. A gente precisa encontrar um denominador comum e para a gente ficar confortável. E aí a gente vai conseguir seguir uma vida boa, uma vida interessante. Uma última coisa também que eu lembrei agora. Ketu, ele carrega os genes maternos, né? Eu já vi um astrólogo falando isso, por exemplo, que quem tem Ketu no Lagna, né, na casa 1 ou na casa 5, é uma pessoa que já é assim, por exemplo, se você verificar a sua família materna, você tem muita ligação com aquela família, sabe? Com aqueles parentes maternos. Você já tem, assim, muito contato com aquelas pessoas. Então, você tem costume de lidar com eles, você carrega, você traz a força daquela família materna. Então, é isso. Karen, eu acho que é isso, né? Oi? Oi? Poxa, que bacana que você falou aí. Olha só, eu vou confirmar o que você falou. Meu Ketu está na casa 5, em conjunção com o meu Lagnesha, que é meu Shubapati. E minha mãe sempre falou assim: você é a cara da minha mãe. Eu sou a cara da Então, vovó. pois isso o astrólogo Poxa, fala também. Inclusive, a gente carrega características genéticas, minha sabe? mãe sempre falou isso pra mim: você se parece muito com a minha mãe. Ela falava assim. Aí eu ficava feliz, né? Poxa, que referência. A Pois altura, é. tudo. O cabelo liso, o formato do nariz, assim, bem parecida com a vovó. Puxei a Pois é. vovó. Família materna, né? Deu o Isso quê? E aí. aí, chegamos ao final da live? Poxa, só conhecimento bom, né? Ah, Só. você já teve uma pergunta aqui que o Luiz Souza fez, mas você respondeu, que era sobre as dignidades dos nodos. A dignidade, sim. E isso Então, você acabou respondendo. isso é É. uma coisa muito confusa. Mas a Sim, existem gente muitas. é melhor a gente olhar o regente da casa onde o nodo está. Eu concordo contigo. Então vamos encerrar agora? Encerramos com chave de ouro, falando sobre os nodos bem
na ocorrência de um eclipse lunar, não é? Isso, na Que ocorrência maravilha de um isso. eclipse. Coincidiu, nada é por acaso. Você não conseguiu terminar a Isso, live, não isso que eu é? imaginei, são as sincronicidades, né? Exatamente. São os Sincronicidade. nimitas. Isso, nimitas, chacunas. As Então, coisas. encerramos com chave de ouro, falando sobre os nodos no meio de um eclipse, a importância deles, não é? E eu Isso, gostei da forma como você descreveu o mito. Né? A gente chama mito, mas a gente sabe que aconteceu, na verdade. é, Eu tenho até um texto sobre isso, pedindo para as pessoas não se ofenderem com o mito, porque o mito o conceito de mito dentro da astrologia védica está muito além de mito. Não é é, mito no sentido de mentira. É uma é. experiência, uma vivência que realmente aconteceu. É como se os sábios eles tivessem o contato com essa realidade que a gente não consegue enxergar. E eles transpõem isso, né? Isso. Então, Mila, eu quero agradecer a sua presença. Como eu prometi a você, eu vou editar esse vídeo e vou colar junto com o vídeo da sua primeira live e vou colocar lá no YouTube pra gente, tá bom? Tá Então, bom. ó, Muito beijo, obrigada. Eu quero agradecer. obrigada. Eu também quero Tá. agradecer você e todos os nossos, as pessoas que participaram, todas as pessoas que tiveram paciência, né, de nos ouvir. Eu sei que eu falo devagar, né? Então, às vezes, a pessoa perde um pouco a paciência. Então, eu agradeço muito a paciência de todos. Obrigada a todos por terem nos assistido aqui nessa semana de live astral. E até a próxima, né? Vamos combinar outra live astral. Eu não sei quando é que vai acontecer, mas os astrólogos estão se unindo é, e se tornando mais fortes, em união, E em harmonia. E nós fizemos essa live justamente pensando aí nesse Júpiter retrógrado em Capricórnio nesse momento, a força dele para poder trazer essa união para a astrologia védica aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo e essas lives ficarão disponíveis no meu canal no YouTube. Então, sim, até a próxima, pessoal! até a próxima. Muito obrigada. Tchau.